E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa, sejam bem-vindos ao Comunicólogos, e aqui você aprende educação midiática com pluralidade de saberes para a sua autonomia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu finalmente comecei a reduzir o meu tempo de tela. Eu já venho tentando há um tempo reduzir o meu tempo de tela, há alguns anos. Talvez eu tenha tentado antes da pandemia, talvez eu tenha começado em 2016. Tenho tentado já há muito tempo e todas as dicas que eu via não davam certo comigo. Até porque muitas vezes eu tratava essa questão da redução do tempo de tela como se fosse só uma coisinha tipo, eu preciso ter mais autocontrole. Mas na verdade para mim era realmente uma questão de vício em telas. Vício no sentido assim, cara, eu não conseguia ficar longe do celular, eu não conseguia me entreter de outra forma que não fosse ficar no celular. Eu sou cronicamente online desde os meus 11 anos de idade, mais ou menos, que foi quando eu comecei a ter minhas redes sociais, o Orkut. E esse ato de consumir tanto redes sociais desde tão nova moldou boa parte do meu comportamento. Principalmente no que diz respeito a hobbies e tempo livre. Mas é aquilo, né? As redes sociais hoje não são mais as mesmas de 17 anos atrás. Eu tô ficando velha, hein? Hoje nós temos os smartphones. E se antes, com 11 anos de idade, eu podia sair da internet, hoje, aos 27, não é só eu, né? Acho que é difícil alguém pegar e sair da internet de fato, porque a gente tá sempre mexendo no nosso celular. Por exemplo, hoje a gente tem até profissões em que você precisa estar cronicamente online. Eu mesma trabalho com redes sociais, eu trabalho como social media. E não é que esse acesso todo seja ruim, na verdade a questão é que ele é um acesso muito exagerado para algumas pessoas. E também a gente sabe que as mídias sociais hoje em dia, elas são feitas justamente para estimular esse comportamento de vício. E esse estímulo ao vício, ele acontece desde o design das plataformas digitais, como por exemplo essa questão do feed infinito, que você fica ali scrollando o tempo todo e perde a noção do tempo. É algo que muitos desenvolvedores já criticaram e falaram sobre isso, inclusive no documentário Dilema das Redes, o próprio desenvolvedor desse método de rolagem de feed criticou isso. E esse próprio design das plataformas, os algoritmos, eles vão influenciando também aos produtores de conteúdo, nós produtores de conteúdo, a fazer cada vez mais conteúdos assim. Então também tem uma questão de linguagem envolvida. Nesse vídeo eu não vou focar tanto nessas questões mais técnicas, eu vou focar mais na minha experiência pessoal mesmo, até para poder inspirar outras pessoas que talvez já tenham tentado de tudo e talvez não deu muito certo. Às vezes a gente pode se ajudar aqui. Mas, se você quer opiniões mais técnicas, entender um pouco mais a fundo sobre essa questão das redes sociais e o vício em telas, eu recomendo super o documentário Dilema das Redes. Eu acho que ele é um documentário muito bom em trazer a crítica à tona, mas ao mesmo tempo ele não é muito bom em trazer a solução para esses problemas. As dicas que o pessoal do documentário Dilema das Redes deu e também algumas dicas que o pessoal sempre fala quando a gente fala em redução do tempo de tela, tem muito a ver com limites de tempo que você estabelece para mexer nessas plataformas, ou então desativar notificações. Eu já vi gente até indicando um produto onde, tipo uma caixinha, sabe? Que você prende o seu celular por um tempo, e aí o máximo que você pode fazer é atender ligação. Sinceramente, eu me recuso a gastar dinheiro para reduzir o meu tempo de tela. O capitalismo não vai me vencer. Principalmente porque esse é um problema que dá para ser resolvido de graça. Eu não vou pagar. Eu não estou falando aqui que aquelas dicas não dão certo, mas é que para mim, no meu caso específico, a minha questão com redes sociais estava muito mais ligada a hábitos do que necessariamente restrições. Como eu disse no começo do vídeo, eu comecei a usar a internet muito nova, com 11 anos de idade. Na verdade, antes disso, mas eu comecei a ficar de fato cronicamente online com 11 anos de idade. É uma idade muito nova essa, eu considero. E eu lembro muito bem que eu ficava bastante no computador, ou então até mesmo na televisão na época, né, que era uma cultura mais forte, muito porque eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha mais o que fazer, porque eu morava num bairro que era muito longe da escola onde eu estudava, então eu não tinha amigos por perto. Também meu bairro era meio violento, então
Meus pais não me deixavam brincar na rua, então isso fez com que eu não tivesse amizades no bairro onde eu cresci. E aí, somada essa questão, por exemplo, da escola ser longe, meus amigos também, consequentemente, estavam longe. Então, eu não podia, não tinha nenhum porquê ficar brincando na rua, não tinha com quem brincar. Também, com 11 anos de idade, eu tava começando a perder o meu interesse de brincar de boneca, né? Fora que, assim, tinha alguns aspectos dentro de casa que também não ajudavam muito, né? Então, por uma questão de querer socializar, eu acabei ficando nas redes sociais. Então, eu ficava lá no Orkut, quando surgiu o Facebook, fui pro Facebook, quando surgiu o Instagram, fui pro Instagram, vi a Kéfera crescer no YouTube, acompanhei boa parte do processo de crescimento das mídias digitais. E aí é aquilo, né? Pra mim já tava muito fácil, assim, ai, quero me divertir, quero fazer alguma coisa, vou ficar no celular, vou ficar no computador, vou ficar no Instagram. Então, nesse sentido, ficar nas redes sociais foi moldando o meu comportamento, e a própria linguagem das redes sociais também vai moldando o nosso cérebro. E mais uma coisa, eu percebi que toda vez que eu me sinto muito cansada, muito exausta, eu tenho uma necessidade quase que fisiológica de ficar ali rolando o feed pra fingir pra mim mesma que eu tô fazendo alguma coisa, quando na verdade eu não tô, porque eu só tenho energia pra fazer isso porque eu já fui toda drenada por sei lá o quê. Alguma coisa que no dia a dia me deixou extremamente cansada. O que, sinceramente, é bem contraintuitivo, porque, cara, quando eu fico muito tempo nas redes sociais, eu me sinto muito mais cansada do que, sei lá, se eu tivesse feito uma faxina na minha casa. Eu tô falando, assim, no quesito de cansaço mental, de sobrecarga mental. Sabe quando você tá tão sobrecarregado que parece que seus próprios pensamentos te incomodam só por eles existirem? É assim que eu me sinto quando eu fico muito tempo nas redes sociais. E esse sentimento, ele não é por acaso. Afinal de contas, as redes sociais são cheias de estímulos. É toda hora alguém tentando te convencer de alguma coisa, alguém tentando vender alguma coisa pra você. É um espaço que tem muita disputa por atenção. Muitos mecanismos para captar a nossa atenção são desenvolvidos, seja de linguagem, seja de técnicas, enfim, do algoritmo para reter a sua atenção. Fica todos aqueles estímulos o tempo todo e tudo isso vai trazendo uma sobrecarga mental. No meu caso, isso, além de me deixar extremamente cansada, me deixa muito, muito estressada. E por conta do meu problema com vício em telas, eu não consigo simplesmente sair. Então eu fico lá, rolando o feed, sendo cada vez mais drenada. O sentimento que eu descrevo é como se eu tivesse com a cabeça cheia e o corpo vazio. É como se eu fosse uma casca sem sentido que tá ali, só, rolando o feed. Ai, que drama. Isso foi até pauta de terapia pra mim, tá? Eu conversei sobre isso com a minha psicanalista e ela disse que trouxe uma verdade, né? Que todo excesso, né, traz uma falta. E ela tava certa, eu tava mesmo com falta. E não era falta de serviço, tá? Porque eu trabalho pra cacete. Mas em algum momento eu tenho que saber me divertir, eu tenho que socializar e descansar, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém aqui é máquina. Se você é o ChatGPT que só trabalha, o problema é todo seu. Mas eu, como pessoa, eu gosto de descansar, eu quero ter o meu momento de descanso. E de fazer coisas inúteis. No final das contas, a Diva estava certa e tudo que eu queria era realmente socializar. Mas como, logicamente, em alguns momentos eu não conseguia fazer isso presencial, então eu fazia a socialização home office. Como o meu vício em telas estava muito ligado a essa questão de comportamentos que eu fui construindo ao longo da vida, a forma como eu fui me relacionando com as redes sociais desde muito nova, então eu devia ter um tratamento nesse sentido. Basicamente, eu tô falando que eu precisava mudar os meus hábitos. E, meu Deus do céu, como que é difícil fazer uma mudança de hábitos. Principalmente porque as mídias sociais, elas têm isso de estimular no nosso cérebro a questão do prazer imediato. Então, você viu um conteúdo que você gostou, você recebe lá a sua dopamina, você fica felizinho. E isso a longo prazo, né, vai deixando a gente cada vez mais preguiçoso mesmo, sabe? Porque na vida real as coisas elas levam tempo para serem construídas, os prazeres não necessariamente eles são tão imediatos assim.
Tem muita coisa que, cara, é construção, paciência, tempo. São coisas que, por conta da velocidade com que as coisas acontecem na rede social, faz parecer que essa é a realidade, quando a gente está muito inserido dentro disso, mas não. Por isso que a gente vai ficando cada vez mais preguiçoso, né? O nosso cérebro, ele tá muito acostumado com respostas rápidas e fáceis que as redes sociais dão pra gente, cheias de estímulo. E aí, como que a gente se estimula sozinho, né? Como que a gente aprende a ter paciência, esperar o tempo das coisas e, basicamente, como que a gente aprende a ser real. Voltando para essa questão da sobrecarga, pensa nesse contexto de sobrecarga somada à situação que eu passei no ano passado, que eu trabalhava em agência, e quem trabalha em agência sabe do que eu tô falando. Todos esses sentimentos pioraram horrores. Meus hábitos pioraram muito. E aí que eu só tinha energia mesmo pra ficar no celular. Até porque o trabalho tava drenando toda a minha energia. Gente, eu não tinha energia, assim, às vezes pra sair da cama. Eu acordava cansada. Cara, eu tô falando desse jeito, parece que eu tô falando sobre minha superação de vício em drogas, mas na verdade eu não tenho dados científicos o suficiente pra falar se são coisas equiparáveis. Eu tenho a tendência a achar que não. Mas que esse mau hábito tava corroendo meu cérebro, ele tava assim. Depois que eu fui entendendo todas essas questões de gatilhos, maus hábitos, eu comecei a levar essa questão do vício em telas mais a sério. A primeira coisa que eu fiz foi substituir o hábito de ficar no celular por outros hábitos mais saudáveis, com adendo de que a maioria eu tive que desenvolver. Eu, por exemplo, substituí muito o hábito de ficar no celular por ler. Mas assim, leituras leves, leituras de boas, sabe? Um poeminha de vez em quando, um cordelzinho também, porque cordel geralmente tem uma pegada mais cômica. Essa questão do ser leituras leves é muito importante porque se eu estava usando o meu celular para descarregar a minha energia, então eu não podia ler um livro sobre sociopolítica, filosofia, que era o que eu tava fazendo no começo. Mas eu também fui adicionando atos de autocuidado na minha rotina. Eu aproveitei essa pegada que eu tava de, cara, sair de um lugar que tava me sugando horrores, que eu não tava conseguindo fazer nada do que eu queria ou precisava fazer. Então, aproveitei esse momento também pra cuidar mais de mim. Até porque eu não queria estar mais naquela mesma situação que eu estava no ano passado, né? Que, assim, se eu não estava com burnout, eu tava à beira de ter um. E claro, né? Como estamos no capitalismo e eu preciso pagar conta, construir uma relação mais saudável com o trabalho também, né? Até por conta disso que eu acelerei os meus planos de empreender. Era algo que eu já queria, já tava começando a desenvolver, assim, na cabeça, dar uma elaborada. Só que era algo que eu queria fazer um pouco mais tranquila, né? Menos pressa. Mas como eu passei por toda essa situação, eu percebi, não, preciso dar uma adiantada nesses planos. E aí, a partir disso, né, desse ajuste em relação ao meu trabalho, eu comecei a, de fato, construir uma rotina que girava em torno de me fazer bem. Eu tô falando aqui, parece muito um luxo, mas, cara, é estranho, isso devia ser normal. A rotina de todo mundo devia girar em torno do seu próprio bem-estar, não no sentido egoísta de apenas o meu bem-estar importa. É que o seu bem-estar é tão valioso quanto o bem-estar de outra pessoa. Até porque se você não estiver bem, você vai infernizar a vida dos outros, né? É aquela coisa, né? Gente feliz não enche o saco. Então, por exemplo, fazer as minhas unhas não era só uma questão de eu vou ficar bonita para os outros me verem. Era, na verdade, uma forma de eu dedicar um tempo pra mim mesma. Assim como preparar minha comida, lavar o meu cabelo, me hidratar, passar um creme no corpo, montar looks também, que é uma coisa que eu gosto bastante. Limpar a casa, porque é uma forma de eu cuidar do ambiente onde eu vivo para que ele esteja preparado para que eu possa habitar. Eu vejo tudo isso formas de eu cuidar de mim mesma, que era uma coisa que eu tava precisando muito. Outra
Outra coisa que eu fiz também foi começar a me reaproximar mais dos meus amigos, porque eu estava muito acostumada a ver meus amigos uma vez por ano. Sempre fui muito sozinha, assim, nesse aspecto. Tanto que quando veio a pandemia, o pessoal tudo surtando, porque, ai, nossa, não vou ver ninguém. Eu tava tipo assim, cara, é só por um ano. Muito recentemente eu comecei a perceber que isso não é normal e que é muito importante ter os amigos por perto. Então eu comecei a me fazer mais presente mesmo na vida deles, né? Seja assim, às vezes só mandando uma mensagem, ligando de vez em quando, marcando de sair, de fato indo. E aqui eu queria fazer um adendo, né? Porque é claro que na vida adulta a gente não tem tempo para ficar com os amigos da mesma forma que, por exemplo, ficaria quando eu era adolescente. Mas é aquilo, né? Isso não é desculpa para você nunca ver os seus amigos. É uma questão que você precisa entender e entender até como um compromisso. Se você não coloca como algo importante ver os seus amigos, você não vai ver os seus amigos. E assim, tem que marcar dia e horário. Nada de ficar nessa de, ai, vamos se ver. Ai, vamos marcar. Ai, que não sei o quê. E depois nunca marca e vai ficar achando lindo falar que a sua amizade é de baixa manutenção. Quando, na verdade, você só não tem maturidade para cultivar relações na vida adulta. Espero que os meus amigos tenham entendido essa. Agora, voltando também para alguns hábitos, né, que eu acabei desenvolvendo para sair desse vício em telas, eu descobri que eu gosto de jardinagem e que é uma coisa que me relaxa muito. Na verdade, esse contato com a natureza de uma forma geral é algo que me relaxa muito, né? E essa questão da jardinagem específica é muito especial porque, cara, você tem a oportunidade de ver uma planta crescendo e se desenvolvendo e, de alguma forma, isso ativa em mim a sensação de que realmente as coisas levam tempo para acontecer. Uma árvore não tá numa semente num dia e em 3 minutos de rios ela já tá grandona e temos uma floresta amazônica. Não! No outro dia ela vai continuar sendo uma semente. Só depois de muitos anos que ela vai se desenvolver. A experiência de mexer com plantas parece que é algo completamente diferente da experiência de você estar na internet, né? Justamente por conta dessa questão do estímulo à paciência. Não só o estímulo à paciência, mas também ao estímulo a você estar presente e observar o que está acontecendo, né? Entender as necessidades da planta, se ela está precisando de adubo, que tipo de adubo ela está precisando, aparar as folhinhas que estão mais antigas, mais amarelinhas. São coisas que vão fazendo bem para a planta e, de certa forma, vão me conectando mais para o momento presente. Que, inclusive, era algo que estava me faltando bastante. Mas, gente, eu sou meio maluca, tá? Me descobri nesse processo de terapia que eu sou uma pessoa bem metódica. Então, o que eu fiz? Exatamente. Fiz um monitoramento semanal de como que tá indo o meu andamento na redução do vício em telas. Mas assim, eu fiz metas realistas e compatíveis com a minha realidade, tá? Até porque eu trabalho com redes sociais, então não tem como eu zerar em absoluto o meu consumo de redes sociais. Eu quero continuar trabalhando porque eu vejo um potencial muito bom, tanto de mercado quanto de conscientização também, mais de conscientização, vindo muito desse pensamento de que já tá aqui no mundo. A gente precisa saber lidar com essa questão que está acontecendo. Então, bora encarar o desafio ao invés de fugir dele. Mas assim, em relação a essas metas, o meu foco principal não é estar sempre batendo os números, e sim realmente avaliar como que está sendo a minha progressão. Até para que eu possa entender se de fato esses hábitos eles estão tendo um impacto positivo nessa questão ou não. E sim, eles tiveram muitos impactos positivos. Até hoje tem semanas que eu acabo consumindo muito de mídias sociais, eu tenho algumas recaídas de vez em quando. Tem semanas que eu consumo muito pouco mesmo, mas assim, uma diferença que eu noto é que hoje quando eu passo 2 horas no Instagram, é porque eu passei pelo menos 1 hora trabalhando e para trabalhar, por exemplo, essas questões estão de boa para mim, sabe? Outra coisa que eu percebi também, né, um efeito mais mental e comportamental, é que a minha tolerância para as redes sociais diminuiu muito mesmo.
Porque hoje, quando eu passo 15 minutos assim nas redes sociais, scrollando o feed, eu já começo a ficar com aquela sensação de cabeça cheia e corpo vazio. E começo a me sentir irritada, estressada, sobrecarregada, sendo que antes demorava muito mais para isso acontecer. E, sinceramente, isso até afetou um pouco da minha percepção do tempo, porque hoje em dia é como se eu realmente conseguisse sentir quanto que é 15 minutos. E 15 minutos é coisa pra caramba. Dá pra lavar uma louça, dá pra lavar o cabelo, sabe? Arrumar a cama. Dá pra fazer muita coisa em 15 minutos. Claro que assim, não necessariamente todas essas atividades que eu falei, né? Porque eu, por exemplo, levo 15 minutos só lavando minha cabeça. Mas separadamente, sabe? Dá pra fazer muitas coisas que antes eu ficava tão sobrecarregada e exausta, até por conta dessa situação com o meu antigo trabalho, que agora eu vejo que as coisas elas têm tempo para serem feitas. As coisas têm tempo. Isso é muito bom. Eu usei também algumas dicas do documentário Dilema das Redes, né, e outras dicas assim que o pessoal dá, principalmente em relação a colocar a limitação do tempo de tela, desativar as notificações. Desativar as notificações, a lógica foi reduzir o estímulo mesmo, para não ficar aparecendo toda hora lá no meu celular e eu ficar ali clicando toda hora. E em relação ao tempo de tela, é justamente para me ajudar a controlar essas metas. Mas elas não foram os principais da minha estratégia. O principal da minha estratégia mesmo foi a questão comportamental, foi a mudança de hábitos. Elas entraram muito mais como auxiliares. Para mim, foi algo que fez muito mais sentido. Confesso que assim, no começo é muito difícil, principalmente porque dá para mudar. Aí você pega e vai e desativa, ou então aumenta o tempo. Inclusive, em vira e mexe eu ainda faço isso. Mas é algo que ajuda, querendo ou não, ajuda um pouquinho, é bom pra gente começar a ter alguma noção de controle, de limite, de quanto tempo você tá passando nas redes sociais. E também eu ia reduzindo esse tempo, né, de tela gradualmente, né, conforme eu ia vendo que a minha tolerância tava diminuindo, eu também diminuía o meu tempo de tela em conjunto, pra me ajudar a manter. Hoje em dia, né, como eu tenho só um celular, eu tô começando a sentir a necessidade de separar ainda mais o meu tempo de entretenimento nas redes sociais do meu tempo de trabalho, porque é algo que tem começado a atrapalhar na minha avaliação dessas metas, ou até mesmo do meu próprio comportamento em relação às redes sociais, porque tá tudo muito misturado. Aí, às vezes, fica difícil resistir à tentação. Mas eu confesso que eu já fiz um mais difícil, então considero essa uma vitória muito grande pra mim. Eu tenho recaídas, mas mesmo quando eu tenho recaídas, eu gosto de sempre comparar recaídas com recaídas, sabe? Eu comparo pontos altos com pontos altos e pontos baixos com pontos baixos. E aí eu acabo até percebendo que as minhas recaídas já não são mais as mesmas, né? Eu acho importante ter esse parâmetro, né, de comparação, de comparar de forma justa, né, os momentos de alta e momentos de baixa, porque dessa forma é mais realista e aí também as metas elas não viram frustrações, né? Então, quando eu não atinjo uma meta semanal de desempenho nas redes sociais, eu tento focar muito mais na parte do aprendizado do que, nossa, eu não consegui bater essa meta. Porque isso é receita para adoecimento e eu não quero adoecer de novo. Enfim, só quis fazer esse vídeo falando sobre essa conquista de 2025 e que eu tô aprimorando também agora em 2026. Comenta aqui se você também tem essa questão com vício em telas e o que você faz para melhorar isso. E caso você queira um vídeo mais técnico falando sobre esse assunto, é só deixar aqui nos comentários, tá? Beijinhos e até a próxima!